Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Lisandra Crucibeiro, sou fisioterapeuta, sou homeopata, e nós estamos aqui falando, conversando, discutindo sobre a família do ferro. Uma família muito importante, não só em relação a problemas sanguíneos, e chama atenção para a questão da anemia, mas também para questões emocionais, como pessoas muito rígidas e que têm um grande senso de dever. Hoje a gente vai falar de um remédio que se chama ferro metálico. Mentira, ferro metálico já foi. A gente vai falar de ferro fosfórico. É um remédio muitíssimo famoso na homeopatia, muito utilizado com sais de Schussler, e ele é um remédio muito conhecido para inflamações que estão no seu início de processo. Então, a gente fala assim que é um remédio de começo de inflamação, onde você começa a ter quadros agudos, uma febrinha, congestões, aumento de secreções, porém elas ainda não são muito pronunciadas. Mas o que eu também chamo a atenção para um tipo de inflamação que está sendo muito corriqueira atualmente, que nós chamamos de inflamação de baixo grau. O que é essa inflamação de baixo grau? É quando nós temos uma inflamação crônica, porém ela é sempre pequenininha. Mas ela está sempre ali. Pequenininha, mas está sempre ali. Ferro fosfórico também é um excelente remédio para esse tipo de inflamação. Então, no plano mental, é um remédio de um forte impulso de responsabilidade, isso graças a características do ferro, somados a um grande desejo de cuidar do outro, de fazer o melhor possível, principalmente para o outro. Isso é uma característica de fósforo. Então, juntando o ferro fosfórico, a gente tem como principal traço mental e emocional, são pessoas que querem dar o melhor de si para aproveitar e para merecer a oportunidade que têm. Então, são pessoas que se sentem muito felizes, muito honradas em receber algum benefício e se sentem na obrigação de devolver esse benefício que elas receberam. Isso para elas é um valor. Então, são pessoas que acreditam que precisam se esforçar muito, de uma forma dedicada, de uma forma aplicada, inclusive chegando à exaustão para você devolver essa beneficência que você recebeu. Então, são pessoas que trabalham muito exaustivamente para o próximo. Tem como principal lema, né, a compaixão e a lealdade. Se preocupam muito com os amigos, irmãos, pessoas próximas, sentem necessidade de apoiar as pessoas, principalmente as que estão em dificuldades, as pessoas doentes. E em vez de se afastar, o sujeito age para proteger e manter o contato. Então, são aquelas pessoas que, ao contrário, ao invés de se afastar de pessoas que estão muito doentes e, portanto, dão muito trabalho, não. Aqui é o contrário, são pessoas que mergulham no trabalho para ajudar essas pessoas mais vulneráveis. Outro ponto crítico, né, isso é muito colocado por Ian Schouten, é a necessidade de manter vínculos com pessoas e uma grande necessidade de comunicação. Mesmo quando tem obstáculo à comunicação, elas se esforçam para conversar, se esforçam para manter o contato, se dedicam ao serviço com muita compaixão, né? E tem até, eles se dedicam tanto, porque eles possuem também, além de eles acharem que é um dever, eles sentem medo de perder oportunidades e relações importantes. Bem característica de fósforo, né? Fósforo é essa coisa de não perder oportunidades. Em relação às características físicas, né, de ferro fosfórico. Então, como nós falamos, ligados a processos inflamatórios agudos, começos de inflamação, ou aquelas inflamaçãozinhas pequenininhas que estão sempre corriqueiras no organismo. Então, resfriado, rinofaringite, otite,
bronquite, pneumonia na fase inicial, coriza aquosa, nariz entupido, rouquidão, dor de garganta, olhos vermelhos, saída de sangue pelo nariz, saída de sangue na tosse, o rosto, né, sempre ruborizado, uma dor de cabeça, febre por prostração, né, então aquela pessoa que está meio resfriada, tosse com muco ou sangue, como a gente colocou em epistaxe, né. Bom, também distúrbios digestivos intestinais, indigestão infantil, vômitos de alimentos não digeridos, diarreias, flatulência, perda de apetite, etc. Aqui eu chamo uma atenção para aquelas crianças que são magrinhas, mas recusam comida. São pessoas com uma certa dificuldade de digerir, são aquelas crianças que não comem nada, não querem comer nada, tem aquele problema de apetite grande, gigante. Ah, ferro fosfórico ajuda. Enquanto o ferro iodato era aquela criança que come, come, come e não engorda, depois muito agitada, aqui a gente tem uma criança emagrecida, apática e que também não quer comer. Então, que é um diferencial bastante interessante para esse tipo de criança, né? E é uma queixa bastante comum em consultório. Outras situações, né? Então, dores de ouvido, inflamação dos olhos, reumatismo, principalmente problemas de dor na região do ombro, feridas por trauma recente, incontinência urinária em crianças, e o que a gente chama de queda do reto, né? É o prolapso de reto, na verdade. É quando as estruturas pélvicas, né, elas estão tão frágeis que elas não conseguem segurar as estruturas dentro do abdômen, né? O assoalho pélvico é muito fraco. Então, esses tecidos é como se eles começassem a cair mesmo do corpo, né? Então, nós chamamos isso de prolapso. Tamanha fraqueza. Então, em resumo, o ferro fosfórico contém a questão do esforço, do cuidado, da compaixão, principalmente no plano emocional, dever de manter vínculos e oportunidades, fraqueza com tendência inflamatória e congestiva no plano físico, quadros agudos iniciais, febre e sangramento, vou colocar inflamação de baixo grau, especialmente útil para as crianças fracas, anêmicas, que não querem comer, inapetentes e início de alguma infecção. Olha, muita gente reclama disso. Muitos pais reclamam que seus filhos não querem comer, que estão anêmicos, que estão apáticos. Muito interessante aqui essa medicação e que nós, homeopatas, consigamos colocar essa medicação na nossa corrente de todo dia, no nosso trabalho de todo dia. Observemos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem aqui no canal. E a gente se vê com o nosso próximo remédio.